Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno, cara aluna, como é que você está hoje? Espero que esteja tudo bem, espero que você esteja administrando bem seus estudos, seu material e que nós estejamos conseguindo construir esse conhecimento que é de certa forma complexo. Não é difícil, mas de certa forma complexo, porque, como nós falamos no início da nossa jornada, é uma disciplina que envolve muitos conhecimentos, é uma disciplina multidisciplinar na realidade, né? Nós aqui falamos de economia, nós aqui falamos de cenário mundial, falamos de política e vamos falar de muito mais ao longo dessa jornada para que você, aluno, você, aluna, compreenda todos os aspectos, todas as disciplinas que envolvem o empreendedorismo governamental e a inovação, certo? Como disse, não é nada impossível, não é nada difícil, mas requer de nós, professores e alunos, um certo empenho, uma dedicação, que você consiga se disciplinar no sentido de ler o material, fazer um aquecimento cognitivo para que você assista essa aula, ou ao contrário, que você assista essa aula e leia balizado, orientado pelas nossos direcionamentos, nossas orientações aqui, tá ok? Então espero que você esteja bem e vamos dar sequência na nossa jornada pedagógica aqui em empreendedorismo governamental. Simbora, primeiro slide. Aqui no primeiro slide, então, hoje em forma de pergunta, como sempre, trago a seguinte pergunta: como a administração pública pode efetivamente empreender? Ou, em outras palavras, o que a administração pública precisa compreender para que ela efetive a possibilidade da sociedade e ela própria, a gestão pública, empreender ou contribuir para esse processo empreendedor em nossa sociedade? Vamos então passar aqui para o próximo slide, já começando a responder, a dar algumas respostas. Então, o Estado funciona como uma empresa. Eu vou ler e, em seguida, vou conversar com vocês a respeito. Então, ele funciona como uma empresa, então ele tem uma gestão empreendedora. O Estado faz análise do cenário, identifica oportunidades, tem o seu ciclo orçamentário e executa o seu ciclo orçamentário e as proposições de ações. E trabalha nesse contexto, nesse modelo de gestão, trabalha por resultados. Vamos conversar então aqui a respeito de cada quesito, cada item que eu acabei de ler para vocês. Então percebam que no encontro passado nós falamos sobre a evolução histórica, os momentos históricos da gestão pública, principalmente no Brasil. Pincelamos um pouco o que aconteceu no mundo, no que diz respeito a patrimonialismo, a modelo burocrático e o atual modelo que nós estamos tentando implementar a partir da gestão, como foi dito no encontro passado, a partir da gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, tentando implementar o gerencialismo, certo? Então, nesse novo paradigma de gestão pública, que é o gerencialismo, denominado lá atrás internacionalmente como New Public Management, né, que é o novo modelo gerencial de gestão pública, nós faremos então análise de cenário. O governo, assim como qualquer organização privada, precisa compreender através de pesquisa, através de ferramentas, através de canais abertos com a sociedade, compreender o cenário que a sociedade vive, os pontos fortes, os pontos fracos, as carências, enfim, fazer uma análise ampla, clara de cenário.
Em seguida, nós falamos sobre identificação de oportunidades, não é? Então, o governo precisa compreender quais são as oportunidades, quais são o que está latente, o que é possível ser feito para que a administração, possa contribuir com a harmonização, com o apoio, mitigando o desenvolvimento, mitigando o empreendedorismo. Da mesma sorte, a gestão pública tem o seu ciclo orçamentário, né? Aqui vamos falar rapidamente sobre o PPA, LDO e a LOA. Ou seja, o Estado compreende suas receitas, compreende a composição de onde vem todo esse dinheiro e procura direcionar essa receita ou encaminhar essa receita para atender às demandas identificadas lá na identificação de oportunidades e no estudo de cenário, certo? Então, em poucas e boas palavras aqui, nós estamos nesse paradigma, repito, neste atual paradigma de uma administração pública que busca ser uma administração gerencial, que busca trabalhar com eficiência, que busca trabalhar com eficácia, que busca trabalhar com efetividade, ou seja, com os mesmos princípios de qualquer gestão privada, inclusive, tá bom? Então, esse é o novo paradigma, o governo trabalhando com uma gestão empreendedora, repito, analisando o cenário, identificando oportunidades, lançando mão da execução do seu orçamento a fim de atender às demandas mais latentes da sociedade para que ela se desenvolva social e economicamente. E, ao contrário de outros modelos, como nós já falamos, lá do patrimonialismo, onde o gestor era considerado tanto pela sociedade como por si próprio, como dono da situação, como dono da coisa pública, foi substituído, ou tem sido substituído, né, como conversamos ontem, pelo modelo burocrático, no qual os processos, a meritocracia, era o que havia de mais importante no modelo burocrático. E no paradigma atual, o que é importante? O importante é nós trabalharmos não para o gestor, não com foco nos processos, mas atualmente o foco é em resultados, tá? Então é preciso compreendermos que, assim como qualquer iniciativa pública, o governo, as organizações, as agências trabalham por metas, por objetivos, buscando alcançar, buscando ser eficiente, buscando ser eficaz e buscando ser efetivo, causando impactos para a sociedade. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, então. Vou fazer uma leitura para vocês. O Estado, a administração pública, se empenha para garantir que todos os atores públicos e não públicos da sociedade participem efetivamente da construção de uma sociedade que seja viável para todos e que, da mesma sorte, o sistema administrativo esteja em consonância com o modelo capitalista vigente e, ao mesmo tempo, se esforce para minimizar as eventuais disfunções que essa ideologia, como qualquer outra, traz em seu bojo eventualmente, certo? Então, nesse momento aqui, é importante nós relembrarmos o que foi dito. Nós, como a cultura, o modelo ocidental, de modo geral, trabalha orientada a partir de uma ideologia, não é? Nós temos leis, nós temos o governo, nós temos a nossa cultura, mas estamos todos na cultura ocidental submersos, orientados a partir da ideologia capitalista, ou seja, estamos a partir de um paradigma onde a defesa, a multiplicação do capital é a ordem. Assim sendo, o governo, através de suas leis, através de suas ações, através de suas políticas públicas, precisa fomentar
essa lógica, precisa apoiar, né? Afinal, como nós já conversamos, nós vivemos numa sociedade de organizações. Lembro de ter falado, numa sociedade de organizações, que nós dependemos dessas organizações para nascer, para viver, para comer. E essas organizações são orientadas pelo capital, via de regra, pelo lucro, né? Então, se o governo, nesse nível de maturidade, nesse momento histórico, compreendeu isso, o governo está sempre lançando ações através de suas políticas públicas, materializadas em suas leis, que nós vamos falar mais sobre isso, sempre com o intuito, sempre mirando, sempre desejando agregar, corroborar esse sentimento, essa ideia de multiplicação, crescimento econômico. Tá ok? Muito bom. Vamos aqui partir para o próximo slide. Novamente, como tenho feito com vocês, vou fazer a leitura e em seguida fazer alguns comentários. Debatemos a dimensão política do Estado com vistas a permitir a compreensão de suas funções no capitalismo contemporâneo, em particular, a relação do Estado, governo e sociedade, e como ocorrem as ações orientadas para promover mudanças sociais. Então aqui, pessoal, eu quero... Essa leitura apenas reforçou o que eu acabei de falar no slide anterior, tá? E trago para vocês uma ideia, que nós estamos olhando para o governo como uma máquina, como um intermediário que está sempre, como disse agora há pouco, fomentando a manutenção e desenvolvimento dessa sociedade capitalista, de ideologia capitalista. Então, estamos falando o quê? Estamos falando que o Estado precisa e lança a mão de políticas públicas para harmonizar e equilibrar essa dinâmica entre Estado, mercado e sociedade, certo? Agora, nós vamos aqui para mais um slide, tá? Que reforça o que já estamos discutindo nesse encontro de hoje. Buscamos evidenciar que as relações entre o Estado, o mercado e a sociedade estão cada vez mais estreitas, mais próximas e sensíveis. As implicações dessas mudanças, considerando a sua dimensão, profundidade e complexidade, ainda não podem ser percebidas com clareza pela sociedade como um todo. Ok, não pode ser percebido pela sociedade como um todo, mas para você, estudante, para você que está se especializando, mergulhando nessa área de conhecimento, isso tem que ser uma coisa clara, tem que ser uma coisa nítida. Essa relação sensível, essa relação estreita entre governo, entre o Estado, sociedade e mercado, certo? Então, percebam que desde que nós começamos a nossa jornada, eu estou tentando aqui com vocês construir um raciocínio de uma, como falei ainda hoje, de uma certa complexidade que envolve muitas disciplinas, que envolve um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, economia, né? E o que é que nós fizemos até aqui, pessoal? Vamos dar uma recapitulada. No primeiro encontro, eu fiz a pergunta para vocês se é possível fazer mais com menos. Ou seja, eu estava tentando trazer para vocês, através de uma pergunta, que empreender é, em última instância, inovar. E inovar também pode ser considerado como fazer mais com menos. Então isso é algo que é necessário que fique muito claro. Fazer mais com menos, por muitos motivos. Primeiro, porque o planeta precisa disso. As atividades humanas estão requisitando cada vez mais o planeta e tememos que em algum momento essa atividade se torne sufocante para os recursos que nós temos disponíveis ainda. Então pensar sempre numa gestão responsável, socialmente responsável e com sustentabilidade.
Outro motivo para falarmos sobre empreender, inovar, fazer mais com menos, é que a sociedade, a complexidade que o mundo vive hoje, a velocidade que a tecnologia impõe, faz com que as dinâmicas, conceitos, crenças, percepções mudem muito rapidamente. Assim sendo, as organizações precisam se atualizar constantemente para não se tornarem obsoletas, para se manterem atendendo necessidades que estão em constante mudança. Em seguida, nós conversamos sobre empreender implica em abrir uma nova empresa, não é? Então, a partir daqui, nós conversamos sobre, na segunda web aula, nós conversamos sobre o que significa empreender, né? Então, dentro do imaginário social, dentro do senso comum, nós acreditávamos que empreender era tão somente abrir uma nova empresa e ganhar dinheiro, né? Então, é importante nós ampliarmos essa visão a respeito do que vem a ser empreendedorismo, e na web aula 2 nós falamos sobre alguns diferentes estilos de empreender, e é importante que a gente conheça primeiramente, e mais importante, para que você tente se identificar como empreendedor ou não, e se você se identificar como empreendedor, que tipo de empreendimento você acha que combina mais com o seu estilo de vida, com suas crenças, certo? Em seguida, compreendendo o empreendedorismo, compreendendo a nossa sociedade, nós falamos de qual a relação entre a administração pública e o empreendedorismo, certo? A partir daqui nós começamos a compreender o movimento histórico da administração pública e a relação íntima que há entre a gestão pública e a sociedade e o mercado. E hoje, e a partir de agora, nós continuamos a fazer essa relação entre empreendedorismo, Estado, o papel do Estado para fomentar nessa ideologia capitalista que nós, do Ocidente, em particular no Brasil, vivemos. Viemos com a pergunta: como a administração pública pode efetivamente empreender, né? Então ela pode começar o empreendimento, a gestão empreendedora, partindo da compreensão de sua importância na manutenção, no equilíbrio, nas intervenções através de suas políticas, para que as organizações privadas tenham maiores chances de êxitos em empreender, em se manter vivas e competitivas nesse ambiente tão acirrado e delicado, né? Como nós lemos e dialogamos, essa relação entre governo, entre gestão pública, mercado e sociedade está cada vez mais intensa, cada vez mais estreita, cada vez mais complexa, portanto necessita de muita compreensão, principalmente a partir de nós, de você que está estudando para ser um gestor, para ser uma gestora. Tudo bem? Então acredito que hoje nós tenhamos cumprido aqui o nosso papel de continuar a construção desse raciocínio, dessa lógica, de continuar a compreender o que vem a ser empreendedorismo governamental, o papel do governo, certo? Nessa elaboração, nessa construção, e reforço, como em todos os encontros, continue lendo, continue assistindo os vídeos propostos em nossos roteiros, no nosso roteiro de estudo, e mais uma vez espero que eu esteja sendo frutífero aqui na forma que estou conduzindo os nossos encontros, para que essas web aulas sejam tão somente uma forma de organizar o seu pensamento, para que você possa fazer sua leitura, fazer o seu plano de desenvolvimento orientado pelos raciocínios e principalmente pelos questionamentos que eu trago para você aqui. Tudo bem, caro aluno, cara aluna? Muito obrigado pela atenção de hoje, sucesso e bons estudos. As referências para vocês agora apresento aqui, tá? E me despeço desejando uma excelente jornada pedagógica para vocês. Um abraço.
Educação à distância, mudando realidades.